A grande verdade é que todo mundo quer ser bem-sucedido na vida. Financeiramente falando, vamos falar sobre números: 79% das pessoas são dependentes de um salário, aposentadoria ou caridade para sobreviver, já estão até talvez acostumados com aquela rotina que já não acredita que algo possa mudar. 13% têm algumas economias, mas são insatisfeitos profissionalmente. 5% atingem a independência financeira, mas geralmente são infelizes ali nas demais áreas. E só 3% de fato conseguem viver com plenitude nas áreas elementares, físico, pessoal e financeiro. Essas pessoas trabalham não porque precisam de dinheiro, mas por um propósito. E elas equilibram a vida pessoal e profissional e desfrutam de um corpo que permite também viver intensamente. Se você não sabe em qual grupo você está inserido desses percentuais, mas quer garantir que seja esse dos 3%, então minha recomendação é você fazer parte dessa nossa iniciativa. O propósito é compartilhar, como eu falei, ideias, conceitos, materiais, ferramentas, tudo numa plataforma, num grupo que tem o mesmo objetivo, se tornar top 3% da população. E o link de inscrição está na descrição desse vídeo. Para quem está no YouTube, Facebook, está no QR Code, e quem está nas demais redes sociais, no link da minha bio pelo Instagram. Como o assunto é intuição, e o objetivo aqui é conhecimento, eu vou dar dois cenários para vocês, tá? Imagine que você, por exemplo, foi demitido do trabalho e você quer aceitar uma nova oportunidade. Esse trabalho acaba sendo sensacional. Você adora os seus novos colegas, se sente preenchido e um ano depois é promovido. Isso foi uma decisão boa ou ruim na visão de você? Seja bem honesto. Se quiser escrever, ok. Se não, faça pelo menos a reflexão. Agora eu vou dar um outro cenário. Imagine que você se demite do seu trabalho atual para assumir uma nova oportunidade e no final o trabalho acaba sendo um desastre. Você é infeliz na empresa, um ano depois você é despedido. Aquilo foi uma decisão boa ou ruim? Eu suponho que dentro desses cenários, a primeira pergunta, a resposta foi sim, onde o resultado foi positivo, e a segunda foi não, certo? Isso não parece um pouco óbvio para você? Se o resultado é positivo é porque a decisão foi boa, e se o resultado foi ruim é porque foi uma má decisão? Perceba, pessoal, que eu dei apenas dois pedaços isolados de informação, um idêntico, que foi informando que você saiu do trabalho para uma nova oportunidade, e o segundo pedaço foi como a decisão acabou se desenrolando. Mas será que isso é o suficiente para saber se a decisão foi boa ou ruim? Veja que, sem o menor esforço, isso eu estou revelando um pouco do que acontece aí na sua cabeça, você utilizou alguns recursos automáticos, né, do seu cérebro, onde você avalia a qualidade da decisão pelo resultado dela. Essa que é a grande verdade. Mas se for assim, né, se eu me basear pelo resultado simplesmente, por que talvez muitas pessoas continuam jogando na loteria sabendo que elas nunca ganharam um centavo? Veja, se eu quero me basear pelo resultado e se eu nunca ganhei nada, por que eu continuo insistindo em jogar, por exemplo, num jogo de azar? Seu cérebro está nada mais do que usando um atalho para simplificar algo complexo como a qualidade da decisão. Ele não consegue assimilar tantas variáveis, então ele simplesmente vê o resultado daquilo. Olha, se deu certo, foi uma boa decisão, e se foi o contrário, foi ruim. Só que o problema é que simplificar demais nem sempre é o melhor caminho. E tudo isso é o que a gente chama de intuição, tá? Ou será que são instintos? Ou talvez palpite? Né? Afinal de contas, o que é tudo isso? Será que você consegue identificar o que é um e o outro? Então vamos lá, vou explicar de uma forma bem simplificada aqui para vocês, tá, pessoal? O que é intuição e o instinto? Todos os seres vivos, eles operam por algum tipo de mecanismo que já nasce com eles, tá? Eles têm algum tipo de cérebro, vamos colocar dessa maneira, que garante uma única diretriz, inicialmente chamada sobrevivência. Então, como é que funciona? Os mamíferos, dos répteis, aves, peixes, todos eles possuem algum tipo de, digamos, de mecanismo de raciocínio, cada um no seu nível de complexidade. Desde uma mosca, uma formiga, até um ser humano. Nós estamos no topo da cadeia em termos de capacidade cognitiva. Mas vamos entender o que isso tem a ver. Todos eles, né, de uma ameba até nós, temos algum mecanismo de fábrica, quando a gente nasce, que permite ou que garante essa estratégia de sobrevivência, tá? Para simplificar, vamos chamar que existe um operador, tá? Vamos dar o nome desse operador de reativo, e ele recebe um manual de operações de como funciona o seu corpo. É isso, eu estou falando de um ser humano a uma formiga, tá?
Nesse manual tem instruções básicas para garantir que ele continue vivo. Então, por exemplo, quando uma tartaruga marinha, né, ela nasce, sai do ovo, ela não entende muito bem por que ela está fazendo aquilo, mas ela vai em direção ao mar. Ela não sabe por que ela está indo. Quando um passarinho ali acabou de sair, por exemplo, de um ovo, ele começa a abrir a boca e chamar a atenção da mãe. Tudo isso, pessoal, são instruções vindas desse manual de operações, onde o reativo de cada um desses seres vivos utiliza para garantir aquilo que eu falei de sobrevivência. Tá? Você também tem um manual como esse, como ser humano. Por que um bebê, quando toca no seio da mãe, ele começa a sugar, mesmo não sabendo do que se trata aqui? Porque é algo que já nasce com ele. É uma rotina para garantir a sobrevivência. Se ele tiver com alguma dor ou qualquer coisa, ele começa a chorar. Também é uma rotina. Tudo isso são instruções desse manual que o seu reativo vai seguir. Isso já vem de fábrica e permanece por toda a vida. Sendo uma ameba, um ser humano, uma foca, todos eles vão ter esse tipo de recurso. Qual que é o nome desse manual, pessoal? Ele se chama instinto. Todos nós temos, como eu falei, desde um órgão primitivo até uma pessoa, um ser humano, onde tem uma complexidade cognitiva muito maior do que qualquer outro mamífero que a gente já conhece aqui, que já está estabelecido. Muito bem, nós seres humanos e alguns mamíferos, tá? Nós temos um diferencial em relação a essas criaturas mais simplificadas, peixes, aves. O que tem de diferencial? Bom, esse reativo que vem com o manual de operações, ele tem um par, um colega de trabalho, chamado racional. Esse parceiro do reativo, chamado racional, ele vem com uma missão, tá? Que é executar funções mais complexas que aquele reativo só estava preocupado na sobrevivência. Aquele cara ali, ele só quer garantir que você esteja vivo, e um pouco mais para frente, a reprodução da espécie. Então, essas duas diretrizes básicas. O racional, ele já começa já a poder fazer planejamento, priorizar coisas, entender lógica, colocar sequência de situações conforme elas vão aparecendo. E aí, vamos lá, pessoal, vamos entender o que esse racional acaba ajudando o reativo. Bom, tudo aquilo que é complexo, que o reativo não consegue decifrar, nós, estou falando de seres humanos, estamos na pirâmide, ali no topo da pirâmide da cadeia animal, tá? E aí, nós ali como seres humanos, temos esses dois parceiros, o reativo e o racional. O reativo se depara com algo que é difícil e ele vê que não consegue dar conta, aí ele chama esse colega dele que é mais provido. E ele vai olhar, analisar aquela situação e vai falar, olha, diante desse cenário aqui, eu recomendo a gente fazer tal coisa. E aí, olha que coisa interessante. Nós, seres humanos, tá? E muitos animais também, nós, não apenas nós, mas nós temos isso mais desenvolvido. O reativo vai pegar um caderninho de bolso. Veja, não é aquele manual de operações que só tem ali instruções bem rígidas sobre sobrevivência. Não é esse manual de operações, é um caderninho de bolso em branco, tá? Que ele vai sacar aquilo e ele vai ficar de olho no racional. Ele vai ficar olhando ali para ver se o que ele está fazendo e tentando aprender alguma coisa, mas vamos também considerar o seguinte: o reativo é um cara limitado, ele é bem básico. É assim, se está indo contra a minha sobrevivência, eu vou deixar de fazer. Se está a favor, eu acho que eu vou ali para aquele caminho. É simples assim, tá? Então, ele vai ter uma visão muito rudimentar do que está sendo feito racionalmente. Você, por exemplo, quando você está usando o seu raciocínio. E aí, ele faz algumas anotações lá no caderninho para quê? Da próxima vez que aquilo complexo surgir, ele não precisa acionar o colega dele, racional, um cara pomposo, estudado, um cara bem capacitado, mas ninguém gosta de depender dos outros. Essa que é a verdade. Então, o reativo, ele detesta ter que chamar esse racional um cara lento, demorado. O cara acerta, mas ele é demorado. Então, ele não quer passar por essa situação e aí ele vai chegar e falar, olha, da próxima vez que eu tiver esse problema, eu vou olhar no meu caderninho. O que acontece, pessoal? Tem uma panela, por exemplo, lá no fogão. Você não sabe se aquilo dali está quente ou não, mas alguma coisa te diz que você não deve tocar enquanto ela estiver ali. Você já se queimou? Talvez não, mas o seu raciocínio, o seu racional, em algum momento lá no passado, chegou à conclusão de que quando você tem uma panela em cima do fogão, há uma chance daquilo ali estar quente e você
se prejudicar. Isso vai contra a sua sobrevivência. O seu reativo anotou aquilo e você não precisa fazer cálculos ou planejamentos. Você simplesmente evita de tocar qualquer coisa que esteja sobre o fogão para você não correr o risco de se queimar. Isso nada mais é do que essa atuação simplificada do reativo em coisas complexas que já foram, digamos, descobertas no passado pelo seu racional, de alguma forma, tá, pessoal? Pessoal, cada vez que você processa algum tipo de coisa racionalmente, o seu reativo faz uma anotação nesse caderninho para facilitar a sua vida. São atalhos, tudo baseado em alguma coisa fácil, lógica, rápida, como esse que a gente fez aqui no início, onde eu dei 2 cenários bem simples. O resultado foi ruim, o outro resultado foi positivo. Você facilmente achou o resultado ruim foi uma decisão ruim e o resultado positivo foi uma boa decisão. Isso é uma coisa lógica, quem está fazendo isso é o reativo. Pessoal, pergunto, qual é o nome desse caderninho onde ele faz todas essas anotações para dar agilidade e instrução rápida? Essa é a famosa intuição. E essa é a diferença do instinto para a intuição. Instinto é algo estático, você já nasce com ele de fábrica e ele não vai alterar durante toda a vida. Já a sua intuição é algo que vai estar constantemente evoluindo de acordo com as suas experiências. Quanto mais você estiver passando por situações novas, mais você vai acumulando coisas nesse caderninho que vão ser extremamente úteis para dar justamente essa agilidade que a gente precisa no dia a dia, no cotidiano, tá? Por que se valoriza tanto um profissional sênior mais do que um júnior? Porque o profissional sênior, ele tem mais material nesse caderninho, ele tem mais bagagem e que permite ele ter uma qualidade de decisões maior, justamente porque ele acumulou mais experiência do que um júnior que ainda tem um caderninho que ainda está no início.